Fala galera do Cinepop, aqui é o Thiago Nola e hoje eu trago pra vocês a crítica em vídeo de um dos filmes mais polêmicos e controversos dessa última temporada de premiações, que é o musical Emília Pérez, que chega aos cinemas no próximo dia 6 de fevereiro. Então continua assistindo e vê o que a gente achou do filme. Desde que Emília Pérez foi lançado no circuito internacional, ele vem atraindo uma recepção bastante divisiva por parte dos críticos e do público. Além de ter a menor porcentagem dos filmes indicados ao Oscar, ao Globo de Ouro, ao Critics' Choice no Rotten Tomatoes, o filme começou a ter uma onda de ódio nas redes sociais por representar de forma tão controversa e bastante estereotipada a cultura mexicana, além de concorrer em categorias de filmes internacionais, sendo uma produção que é basicamente feita por pessoas que falam inglês, com exceção do diretor, e é claro, com exceção da atriz Carla Sofia Gascon, que é espanhola. Porém, o filme ele caiu em inúmeras polêmicas que estão sendo trazidas à tona até agora, e várias pessoas não estão entendendo por que o filme está sendo indicado a tantas categorias. E agora eu trago a minha mera opinião sobre o filme. Eu já tive a oportunidade de assisti-lo. E eu posso falar que o filme é extremamente medíocre, por assim dizer. Ele não é tão ruim quanto as pessoas falam. Ele não é tão bom quanto os membros da academia ou os membros votantes da temporada de premiações acham. O filme simplesmente é medíocre, extremamente mediano, uma nota 5 de 10 no máximo, assim. O musical acompanha uma advogada chamada Rita Mora Castro, que é interpretada pela Zoe Saldanha, que tá completamente descontente com a vida dela e com o trabalho dela, porque ela é obrigada a defender pessoas que ela sabe que são criminosas, e ela se vê num beco sem saída até ser, de certa forma, sequestrada por Juan Manitas del Monte, que é um líder de um cartel, um traficante de drogas, que quer a ajuda dela porque ele finalmente se entendeu como uma mulher trans, e que no caso fornece o nome pro título do filme, Emília Pérez, e ele, no caso ela, quer a ajuda da Rita para poder fazer toda a transição e recomeçar de vida, mesmo que isso signifique deixar de lado os dois filhos e a esposa Jessie Del Monte, que é interpretada pela Selena Gomez. Então, essa é a história principal e o filme se desenrola a partir daí, porque é claro que a transição de gênero da Emília Pérez, que é vivida pela Carla Sofia Gascon, não seria a única trama desse longa-metragem. E depois de vários anos, a Emília e a Rita se reencontram e elas decidem fazer uma coisa boa a partir de tantas coisas ruins ou coisas controversas ou coisas condenáveis que elas fizeram, que é poder encontrar, nem que seja os corpos, ou seja, as pessoas desaparecidas, dos entes queridos que vivem no México e que sofreram com esse reino de caos do cartel liderado pelo agora falecido Juan Manitas del Monte, e dá um pouco de paz a essas famílias que continuam no desespero e continuam sem saber o que de fato aconteceu. Então essa é a história, basicamente, que se desenrola na trama, e é claro que a gente tem outras subtramas que vão falando mais alto. E, no geral, como eu já comentei bem no comecinho do vídeo, o filme ele é bastante medíocre, porque ele não traz nada de novo. Porque ele conta com algumas atuações muito boas. A Carla Sofia Gascon e a Zoe Saldanha são grandes atrizes e elas se entregam de corpo e alma aos papéis que elas interpretam. E elas funcionam muito bem porque elas têm uma grande química em tela. E nós também temos a Adriana Paz, que é uma grande atriz mexicana que vive a Epifania Flores, a futura... o futuro par romântico, né, no caso, da Emília Pérez, como a gente vê no longa-metragem, e ela também faz um trabalho muito bom. Mas, no geral, não existe muita inspiração por trás desse projeto, e nada que faça a gente entender por que ele tá ganhando tanto aclame e tantos prêmios. Porque o filme é bastante... Primeiro que o filme é bastante problemático com a comunidade mexicana, com a representação da comunidade trans. A gente sabe que a Carla Sofia Gascon é uma atriz trans, e é interessante ver ela dominando a cena e quebrando vários tabus, principalmente por ser uma mulher trans mais velha. Mas isso não muda o fato que a representatividade dessa comunidade é completamente condenável, por mais que eles tentem acertar com a chegada do segundo ato e com o terceiro ato. De qualquer forma, a Carla e a Zoe fazem um trabalho bastante sólido, então essas indicações eu entendo. Só que todo o resto parece ter sido jogado num liquidificador ou no chat GPT, e eles simplesmente fizeram um projeto a partir daí, porque nada tem brilho, nada tem vida, e tudo parece extremamente mecânico. Sejam nos diálogos risíveis, em músicas extremamente imemoráveis,
que é uma das coisas que mais me incomoda nesse projeto, que são as músicas, porque a gente tá se tratando de musical. E pensando em musicais como Chicago, Moulin Rouge, até mesmo Wicked, que foi lançado no final do ano passado, Emília Pérez fica completamente apagado, porque as músicas elas não têm vida, elas não têm nenhum sentido, e elas são cortadas no meio em uma montagem tão esdrúxula, que não faz o menor sentido e a gente não consegue entrar no ritmo da obra. É claro, tem sequências muito boas, mas não são fortes o suficiente para apagar todos esses deslizes que parecem amadores. O filme ele não é uma história totalmente original, ele é baseado em um romance chamado Écoutez, lançado em 2018 por Boris Razon. E ele também parte de um libreto operístico que foi criado pelo diretor e roteirista Jacques Audiard. Só que o realizador, ele tenta apostar tantas fichas num espetáculo visual que ele se esquece da própria história e ele acaba se esquecendo das questões técnicas. É claro, a paleta de cores do filme é muito boa, tem algumas cenas que são inspiradas, o uso de cores neon é muito bom e o jogo de câmera em alguns números musicais também é muito bom, até ele se tornar muito repetitivo. Mas ele não sabe conduzir musicais, ele não tem uma mão pra isso, e nem mesmo o roteiro ajuda a gente a entender a história. E como eu já comentei, as canções elas são muito picotadas. A gente tem várias canções no filme, a gente tem El Mal, a gente tem Mi Camino, que conquistaram várias indicações das premiações e levaram prêmios também. A gente tem a infame Vaginoplastia, que é quando a Rita, ela tá procurando um médico para poder fazer a cirurgia de transição na Emília Pérez. E a maioria das músicas é sussurrada, então isso não faz muito sentido dentro de um musical que preza pela grandiosidade. E quando a gente vira pro personagem vivido pela Selena Gomez, que é a Jessie, a gente não sabe mais o que está acontecendo, porque a Selena Gomez, ela tem descendência espanhola, ela tem descendência mexicana, mas ela é dos Estados Unidos, e o espanhol dela, as pessoas tentam vender o personagem dela como uma personagem dos Estados Unidos, mas ela nem mesmo, ela precisa do visto pra poder voltar pra lá. Então ela é uma personagem teoricamente mexicana, e o espanhol dela parece de alguém que está se alfabetizando na escola ainda. E isso quebra totalmente a ideia da personagem que ela quer entregar pra gente. E pior ainda, as falas em inglês que ela solta não tem nenhum pinguinho de sotaque. O que não acontece com a personagem da Zoe Saldanha, por exemplo, ou com a personagem da Carla Sofia Gaston. Apesar dos diálogos dela serem na maior parte. A Selena Gomez se torna a pior engrenagem desse circinal musical, por assim dizer, que mais uma vez é sem pé nem cabeça e vai de lugar nenhum pra nenhum lugar. E ela mancha completamente a estrutura do filme e eu acho que outra atriz poderia ter feito algo muito melhor. O que é uma pena, porque a gente já viu a Selena Gomez em Only Murders in the Building e ela provou ser uma atriz fantástica lá. E aqui ela parece extremamente desconfortável, dura, rígida e nem um pouco fluida dentro de um escopo que é musical, o que preza pela fluidez, como a gente viu, por exemplo, em Wicked. No final das contas, Emília Pérez é um filme totalmente Oscar bait. Ele foi feito pro Oscar e apenas para isso, porque ele é imemorável por inúmeras razões, como eu já falei nesse vídeo. Mas eu convido vocês a assistirem ao filme e tirarem as próprias conclusões, porque, novamente, é uma crítica, é uma opinião minha. Mas eu convido vocês a assistirem e vocês voltarem aqui pra comentarem o que vocês acharam. Eu acho o filme extremamente medíocre, é o mais fraco dessa temporada de premiações. Eu acho que é até mais fraco que Maestro, que foi considerado o filme mais fraco da última temporada. E eu acho que o filme poderia ter sido muito mais bem feito, em mãos mais habilidosas e com um elenco mais habilidoso, por assim dizer. Então, muito obrigado por assistirem a crítica. Lembrando que o filme chega aos cinemas no próximo dia 6 de fevereiro. E até a próxima.